Queridos, boa noite, que a graça e a paz de Cristo Jesus reine em cada coração. Estamos mais uma vez aqui para oferecer um culto, não sermos prolixos, mas um culto de louvor a Deus, na intenção de que a palavra de Deus, o hino que será entoado aqui pela minha esposa, alcance os vossos corações, os nossos também. Vivemos dias turbulentos e precisamos muito da graça de Deus, precisamos muito do bálsamo, do refrigério. Por essa razão nós estamos aqui, tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Estaremos orando e minha esposa estará louvando a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade, nos concede de estar ministrando a Tua palavra, de ouvindo a Tua voz, Senhor. Ó grande Deus da minha alma, somos totalmente dependentes da Tua misericórdia. Fica conosco aqui, Senhor, que os nossos louvores cheguem como um cheiro suave em Tuas narinas. Eu quero te pedir, Senhor, por aquelas pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir também, que eles sejam tocados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, e que o Teu nome seja exaltado, Senhor, trazendo cura, trazendo um bálsamo, um refrigério para as pessoas que estão, Senhor, nos assistindo. Repreenda a fúria do adversário. Prepara para cada um banquete, Senhor, uma mesa neste deserto. E nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos, Santa Gloriosa Pai do Senhor. Amém. Vou louvar a Deus comigo. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali, reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Bendito seja o Cordeiro de Deus, aleluia. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagina abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali, reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficamos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos, Senhor, frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos querubins ali, reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos a caminho do lar celestial. A qualquer momento estaremos dando adeus a este mundo. A Bíblia diz que somos peregrinos e forasteiros aqui. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, que quando esta casa terrestre se desfizer, desmontar, desmoronar como queira, nós temos a casa feita por mãos do céu, ou seja, pelo Senhor, lá ela não desmonta. Jesus garantiu isso.
Ele disse, vou preparar-vos lugares. Se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. A nossa esperança é chegar lá. Paulo disse, esperarmos em Cristo só nessa vida. Somos mais miseráveis dos homens. Jamais devemos esquecer que existe uma cidade, existe um local. Bendito Deus da minha alma, nos aguardando. Lá já está o nosso Senhor. A Bíblia diz, e nós cremos que Ele está à destra de Deus, intercedendo como sumo sacerdote por nós. Bendito seja o nome do Senhor, aguardando o dia em que a trombeta soará e Ele mesmo vem nas nuvens encontrar a sua igreja para nos galardoar. Provérbio 24:10, um versículo bem conhecido, diz o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Queridos, rapidamente, dando uma olhada, dentro desse verso, isso nos remete à situação atual. Tudo que o inferno quer é tirar a nossa força. Tudo que o inferno quer é trazer um desânimo, trazer uma tristeza. E para que você pare, para que eu pare também, falei outra vez aqui, quero repetir, várias pessoas entrando em desespero, várias pessoas entrando em depressão, várias pessoas cometendo suicídio, mas o verso que eu quero deixar aqui, repito, se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Os percalços da vida existem, a gente não vai mudar essa situação, mas a nossa esperança está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Vivemos diariamente com notícias ruins, convivemos com situações gravíssimas, isso é perceptível, todos têm conhecimento, porém, não podemos nos mostrar frouxo nesse momento, nem abaixar nossas armas. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar Davi, ele recebe uma palavra do gigante, o gigante disse para ele, sou algum cão para tu vires a mim com pau e pedra. A ideia ali era para tirar a estrutura de Davi. Mas Davi rapidamente parece que é uma reação imediata. Quem tem o Espírito Santo precisa reagir nesse momento. Não mostre frouxo, porque tudo que o diabo quer é lhe ver cabisbaixo, é lhe ver triste, tirar a graça que está sobre a tua vida. Mas levante a sua cabeça. Imediatamente Davi disse para ele, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Quando Neemias, ele recebe do rei Artaxerxes lá autorização para reconstruir Jerusalém, me chama bastante atenção. Quando ele chega, ele fica 3 dias, não comenta com ninguém, me parece que ele faz uma supervisão, faz um reconhecimento do local, fica muito triste, realmente as portas estavam queimadas a fogo, seria uma dificuldade muito grande, porém, bendito Deus, quando ele coloca a mão na massa, aparecem logo os inimigos, dizendo, aqui que faz esses fracos judeus, eles vão aonde? Neemias não deu ouvido. E, na realidade, eles tentaram umas 3 vezes contra Neemias e contra os trabalhadores. Mas Neemias prosseguiu. Uma das declarações de Neemias é o seguinte, olha, eu não posso descer, não posso deixar a obra enquanto eu for ter convosco. A ideia era desestruturar, a ideia era tirar o impulso, o impacto que Neemias teve do próprio Deus para que pudesse prosseguir. Então a ideia do nosso adversário é o seguinte, é tirar a tua força, tirar a tua alegria, tirar a tua paz. Então guarde isso, se tu mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Pastor, mas o senhor não está vendo que a situação é grave? Sei disso, mas enquanto você estiver respirando, levante a sua cabeça. É uma ordem que tenho aqui do Espírito Santo para lhe passar essa mensagem. Levante a sua cabeça, tu é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, a vida de Jó, acabamos de falar uns dias desses de Jó. Meu Deus, que situação grave, as notícias que chegavam eram terríveis, situação complicada. E Jó, no pó e na cinza, ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive. Ei, Deus quer lhe comunicar uma mensagem nesta noite. Não te mostre frouxo. Descanse o teu coração. No meio dessa tempestade, levante a sua cabeça. Se mostrar de frouxo nesse momento de angústia, a tua força será pequena. O inferno bate palma quando o servo de Deus baixa a cabeça e diz, estou fraco, está ruim, e ele vai caminhando assim. Mas a ordem de Deus nesta noite é que tu levante a sua cabeça.
Prossiga para o alvo, não te mostre frouxo. Levante e diga: sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós temos um trecho na Bíblia Sagrada que nos chama bastante atenção. Você vai dar uma olhada na vida de Paulo, bendito Deus, a trajetória de Paulo na sua caminhada. E várias vezes, vários motivos Paulo tinha de, parar no meio do caminho, mas ele disse, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É interessante quando você olha para o livro de Hebreus, né, na Galeria dos Heróis da Fé, você vai encontrar, me parece, o escritor dizendo, pela fé, aí começa com Abel, depois me parece que ele vai falar de Noé, vai falar de Abraão, e vai caminhando, até que ele chega no momento que diz que da fraqueza, falando dos heróis da fé, da fraqueza tiraram forças. Às vezes é necessário, bendito seja o nome do Senhor, da fraqueza. Pastor, quando não tenho mais condições nenhuma, levante a sua cabeça. Alguém disse uma certa ocasião, se não der para andar, rasteje. Deus é eterno, mas não pare não entregue os pontos. Se tu mostrar frouxo, no momento da angústia, a tua força será pequena. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê graça para você prosseguir. Não te deixe vencer diante desta dificuldade. Diga bem alto, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor. E Deus com certeza lhe dará uma grande vitória. Quando eu penso no livro de Ruth, é uma coisa impressionante. Eu encontro uma personagem chamada Noemi. Gente, a mulher tinha tudo para desmontar no meio do caminho. Perdeu o esposo, ou seja, saiu de Belém, foi para a terra do Moabe, 4 pessoas. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilhom. Quando chega lá, morreu o marido. Os 2 filhos casam, morrem também, fica com 2 noras. Aí pensa em voltar, porque ouviu dizer que Deus tinha visitado Belém, dando-lhe pão. Quando ela diz que volta, aí tem um entrave com as noras, uma delas volta, a órfã volta, ficou Ruth, e Ruth dizendo, não vou te deixar, e Ruth solta aquela expressão que todos conhecem, onde tu morreu, morrerei eu, onde for sepultado, serei sepultado. Olha a postura de Ruth. O que essa mulher estava vendo? Não tinha mais nada. Eram 2 mulheres viúvas, Deus da minha alma, sem perspectiva nenhuma, mas ela agarrou-se, bendito Deus, com a fé, parece que vislumbrava o milagre, não se mostrou, falou, vamos caminhar, bendito seja o nome do Senhor. Noemi, quando entra na cidade, alguém diz assim, Noemi está voltando, ela diz, não me chame Noemi, agora eu sou Mara, a Mara é amarga. Mas não sabia ela que Deus tinha reservado algo glorioso. E eu creio, tenho convicção que Deus reservou, muito mais ainda, eu creio essa palavra no teu coração, por causa da atitude de Ruth. Bendito Deus da minha alma, mesmo que você não esteja vendo nada. Ainda que acabamos de ver uma notícia aqui agora, que teve em 24 horas, passou de 1000 óbitos no Brasil. Dá uma tristeza, pastor, é lógico que dói. Quem é que não se machuca com um negócio desse? Porém, a recomendação bíblica para ti hoje, nesta noite, não te mostres frouxo. Ei, se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Prossiga, levante a sua cabeça. Bendito Deus, tu é mais do que vitorioso. Maior é aquele que está conosco. Amém? Interessante para fechar aqui, voltando à vida de Davi. Se Davi mostrasse frouxo lá onde estava pastoreando as ovelhinhas do seu papai, meu Deus do céu, chegou um urso, chegou um leão. Davi poderia muito bem, escapar, fugir, deixar para lá não. Mas ele mesmo conta o seu testemunho na ocasião da luta contra o gigante. Veio o urso e eu rasguei o urso. Veio o leão, rasguei o leão. Sabe o que é isso? Não te mostre frouxo no dia da angústia. Gideão deu um grito, dói o coração quando eu falo isso. Para fechar aqui, Gideão deu um grito quando tinha 32 mil. O Senhor falou para ele, tem muita gente aí. Quando Gideão soltou o grito, é o seguinte, os medrosos e covardes voltem. Me parece que 22 mil voltaram. Que você não seja este.
Deus da minha alma, brincando com o diácono da minha igreja ontem e com o vice-presidente. Se nós cairmos fisicamente, estaremos caindo de pé. Deus eterno da minha alma. Nós brincando ali no final do culto, pastor, se nós tombarmos por causa de enfermidade, estaremos de pé. Glória a Deus. Quando eu leio história de navios, me chama a atenção que o comandante obrigatoriamente, ele não pode abandonar o navio, bendito Deus, enquanto houver tripulante. Isso me chama bastante atenção, porque eu li uma reportagem, uma certa ocasião, de um comandante, que em 2012, 2016, não sei, que ele, quando viu o navio afundando, ele foi embora. Esse homem deve estar em prisão perpétua, ou deve estar condenado, foi, né? Porque há um termo, não abandone o navio. E o capitão sabia perfeitamente disso. Não tem história para contar. Ei, se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Deus te chamou para ser vencedor. No meio dessas tribulações, desses ventos contrários, Deus te chamou para avançar, conquistar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não te mostre frouxo nesta hora de pandemia, de angústia e de aflição. Levante a tua cabeça, prossiga para o alvo. Bendito Deus da minha alma. Pastor, mas nós não estamos congregando, não interessa. Você é templo do Espírito Santo. Mantenha-se vivo, mantenha-se aceso. Pastor, mas eu estava no conjunto tal, fazendo ali. Opa, espere aí. Paulo vai dizer lá, 2 Coríntios, no capítulo 4, se não me falha a memória, está escrito que dentro desse vaso de barro, o Senhor colocou um espírito excelente. Bendito seja o nome do Senhor. Joel 3,10 diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Pegue o lancinho ou a pá, uma enxada, que de repente não é uma ferramenta de guerra, não é um armamento, e ele diz o seguinte: transforme isso em lanças, transforme isso em um escudo, em alguma coisa de guerra. Pegue essa fraqueza toda, lance fora, levante hoje a tua cabeça e seja mais do que vencedor. Diga ao fraco, repita isso: eu sou forte. Que Deus te abençoe e te conduza aos passos verdejantes, às águas tranquilas, e ser Ele o seu amigo nesta jornada. Amantíssimo e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, Senhor. Bendito Deus, pelos momentos que aqui passamos, ó Deus. Ó Senhor da glória, segundo a multidão da tua misericórdia, Deus, que este culto, Senhor, ele faça bem aos nossos ouvintes, aos nossos amados irmãos, aqueles que irão também nos assistir, Deus. Tudo para a glória do teu nome. Fortaleça, entra com a providência. Oramos te pedindo, Senhor, tenha misericórdia de nós. Guarda-nos, esconda debaixo das tuas mãos. Ó Senhor, tu és médico por excelência. A tua palavra diz: eu sou o Senhor que te sara. Toca nas enfermidades agora, repreenda, passa lá, Senhor, onde pessoas estão em estado crítico, pulmão danificado, vias respiratórias. Deus, em nome de Jesus, que esta noite, Senhor, seja onde estiver, meu Deus, esta pessoa, que ela seja tocada da planta dos pés à cabeça e que um grande milagre aconteça. Toma também os profissionais de saúde, todos os profissionais, Senhor, que trabalham dentro dos hospitais. Guarda eles, livra eles, Deus, da minha alma. Oh, bendito Deus, estão ali para ganhar o pão diário, uma dificuldade, uns com medo, preocupados, Senhor. Mas estenda tuas mãos e dá vitória a esta pessoa, Jesus, da minha alma, que está trabalhando nesses setores. Guarda, esconda debaixo das tuas mãos. Nos dá uma noite abençoada, Senhor. O salmista disse: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar em segurança. Nos abraça, Espírito Santo, enxuga as lágrimas, em nome de Jesus. Amém.